O Evangelho de domingo, de João, capítulo 12, foi um evangelho maravilhoso, um evangelho denso, um evangelho onde a gente precisa sentar e pensar, rezar. Mas desse evangelho eu quero tirar um versículo para a gente conversar. Um versículo só. Quando Jesus nos diz: se o grão de trigo caído na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, produz muito fruto. Palavra da salvação. Fico pensando, quem de nós hoje, quando escuta uma palavra dessa, não treme? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, vai permanecer só, né? Se ele não cair, mas se ele cair, vai produzir muito fruto. Fico imaginando isso para nós, ouvirmos isso 2000 anos depois, quando nenhum de nós conviveu com Jesus. Não convivemos com Ele como homem. Não vimos as ações dEle ao vivo. Não pudemos desfrutar do olhar dEle, dos abraços dEle, da ternura dEle. Então, essa palavra, essa frase solta 2000 anos depois, no mundo da sociedade do cansaço, o que isso mexe com cada um de nós? A gente para e pensa, como é que eu vou viver isso hoje? E quando eu penso que nós fizemos uma caminhada grande nessa quaresma, repensando, e hoje, mais uma vez, nós estamos às portas da Semana Santa, às portas. Eu fico pensando que essa frase hoje, para mim e para cada um de nós, um convite. Um convite a estar, porque aqui, diante de uma frase dessa, nós estamos diante do mistério do amor. A questão de Jesus conosco hoje é: vocês estão dispostos, cada um de nós, a viver a aventura de ser amado? Uma consciência que existir é muito mais do que respirar, do que comer. Existir é existir com. Será que nós já desenvolvemos a capacidade de imaginar que existir eu existo com alguém? E esse alguém que Ele nos convida é Ele mesmo. Então, você está disposto a entender que a sua vida e que Deus te convida para viver é uma proposta muito além do que a gente pode imaginar? Ele nos convida a estar diante de um mistério. O que é isso, Senhor? Se o grão de trigo não morrer, como é que eu posso ver isso hoje na minha vida simples? Na minha vida só de trabalho ali, como eu vivo essa frase de Deus? Como que isso vai mexer comigo? Entender que a nossa vida, nenhum de nós é pronto, mas que cada um de nós é uma série de transformações. A nossa vida é um eterno recomeço. Nós estamos sempre começando de novo. Então é um momento da gente parar, se colocar como cristão, entender aonde eu estou. Qual é a minha consciência diante de um convite desse de Jesus? Para viver profundamente um amor. De viver uma vida de entrega profunda ao Pai e ao irmão. Como é que eu me situo nisso hoje? Falo, Filó, mas é muita dificuldade, eu não sei se eu estou disposta a viver tudo isso. Por que a gente não está disposto a fazer uma entrega? Porque nós ainda estamos muito presos em nós mesmos. Porque o que Jesus quer dizer aqui é que, assim como o grão tem uma casca, tem um invólucro, nossa vida está envolvida numa casca. E que a nossa vida verdadeira só vai ser libertada o dia que a gente permitir quebrar isso. E essa casca que nós temos que quebrar chama-se egoísmo. O egoísmo é a fonte, a raiz de todo pecado. Se a gente parar e pensar bem, ela é a raiz. Mas o quanto que é difícil eu sair de mim. Então eu fico sempre afagando o meu falso ego, né? Aquele que quer fazer com que eu seja sempre inflado, sempre o melhor, o maior,
né? Sempre correndo atrás dos S's da vida, do sucesso, né? Do dinheiro, da fama. Os 3 pontos de poder. Quando Jesus nos coloca uma outra realidade. Então, o que Jesus quer hoje, nessa noite, né? Que quando a gente é confrontado com essa palavra, nós somos confrontados para começar a viver uma vida espiritual de verdade. E vida espiritual não é vida de ilusão, não, Virgínia, não é para devagar, não, é real. É conviver e viver um amor real por Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Mas como é que eu vou viver isso? Quando Ele me chama para viver isso aqui, Ele está nos convidando para viver uma vida de verdade. Uma vida que vale a pena ser vivida. E aí eu penso e pergunto para você, como eu pensei muito, o que é vida? Isso é uma coisa que cada um de nós precisa pensar. O que é vida para você? E se a gente vai despertando a consciência que nós nascemos dele, que nós não somos, nenhum de nós se criou, nós não somos o absoluto em nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada por nós, nós somos criados, amados. E se eu sei que eu caminho a cada dia, nós somos convidados, não é para ser um ser para a morte, mas ser um ser para cada dia para renascer. Essa é a proposta. Como é que eu estou vivendo e propondo isso para mim? Até que dia que eu vou viver na ilusão? Porque, na verdade, a nossa vida é desmascarar a ilusão 24 horas. Tanto que o mundo nos puxa para uma realidade que é uma ilusão. E é onde a nossa vida consiste em aprender a se conhecer, saber que viemos de um Pai e que voltamos para esse Pai. Então, como é que eu estou construindo a minha vida? Essa é a proposta dele. Até que dia que você vai viver somente para você mesmo? Somente voltado para o seu próprio umbigo, incapaz de ver o que está ali. Incapaz de pensar num Pai que nos criou, fez irmãos. Então, a palavra de Deus, se ela não tiver um impacto em nós, se o discurso de Jesus é belíssimo, mas se não tiver esse impacto em nós, que Páscoa vamos viver? Que Páscoa? Como é que nós vamos viver uma Semana Santa? Por isso que o povo viaja Semana Santa. Diz que é cristão. Meu coração até dói quando fala, não, estou com viagem marcada. Eu falo, não. Até seguro assim lá no consultório para não me falar. Morro da língua. Porque é duro. Como que nós, nesse século, como que nós fazemos descaso desse amor de Deus por nós? Porque se Ele não morresse por nós, aí sim poderíamos chorar muito. Então, como é que esse amor dele não nos faz tremer, a fazer com que a gente transforme a nossa vida? E nós vamos viver nessa situação de normose, na nossa zoninha de conforto, e não fazemos nenhum progresso. E Deus Pai fala, eu já falei isso, vou repetir. Como que vocês sofrem por não conseguir os bens materiais que vocês querem, mas ninguém sofre por não conseguir nenhum ganho espiritual? E eu falo com vocês, assim, de irmão, né? Nós temos que acordar. Nós temos que começar a ver a nossa vida e falar, Jesus, como é que eu vou caminhar com tanto defeito, com tanto vício, se eu não estou fazendo nenhum trabalho em mim para conseguir viver as virtudes? Como eu vou conseguir entender essa palavra que o Senhor mandou? Como eu vou conseguir? Deus é tão misericordioso e tão bom que Ele pôs um exemplo na natureza para que a gente pudesse ver, que é o bicho da seda. O bicho da seda é a maior metáfora espiritual que existe para nós. Mas se a gente vê, não presta atenção. A gente não vê. A gente olha e não vê, a gente não repara. Olha a história do bichinho da seda, era uma lagarta que arrastava, andava ali no chão. Até quando ela completa o ciclo, ela entra, para, fecha toda no casulo, e ali dentro ela passa por uma transformação. Ela murcha toda, e ela começa a arrancar. Arranca os olhos, ela vai arrancando tanta coisa dentro dela, até que ela vai passando por uma fase intermediária, até o momento que ela se transforma numa borboleta, abre e voa. É porque o propósito de Deus para nós é que a gente tire tanto peso de barro para se transformar em algo espiritual.
A nossa transferência daqui para o céu, ela não pode ser levada no peso. Lá é o eterno, aqui é o temporal, é o eterno definitivo. Então nós temos que trabalhar em nós a nossa caminhada. Então a gente não entendeu que para ser caminhante, peregrino, a gente não carrega muita coisa, e para se carregar muita coisa tem peso, não anda. Então eu fico imaginando São João da Cruz, que quando ele pregar no convento, as freirinhas por fim ficavam com o pescocinho para cima. E ele falava assim, por que vocês estão todos olhando para cima? Porque o senhor está aí em cima. Ele levitava enquanto ele falava. De tão leve que ele era. Ele ia falando com o povo e levitando. De repente o povo está todo olhando para cima. Por que vocês estão olhando aqui? Não, porque o senhor está aí. Ele não percebia. De tão leve que ele já estava. E aí vocês imaginam o nosso inverso. Tanto peso, que para deslocar a situação não é mole, não. Fala a verdade. Então, a proposta da nossa caminhada, de fazer dessa Páscoa um renascimento, de ter coragem de se olhar e falar, Senhor, eu preciso morrer para minhas coisas próprias, para esse amor próprio, que na verdade ele é doentio e que faz com que eu pense só em mim. Não é que Jesus não está mandando ninguém deixar de se amar, não é isso. É esse exagero do amor próprio exacerbado que me impede de ver o outro. De que a gente não consegue ver aquilo que Deus fez. Que nós todos estamos aqui, somos irmãos. Estamos aqui apenas para viver um desafio, de aprender a amar. Mas se a gente não quiser, pensem nisso. O amor é a maior seiva que põe todo mundo para andar. O amor é aquilo que traz vitalidade para você. Percebe alguém apaixonado? Ele tem uma força, uma energia para trabalhar louca. Quando ele está apaixonado. Se ele perde alguém e fica na tristeza, no desânimo, só quer a morte. É assim? É assim. Porque o amor é uma energia que te traz vitalidade. A ausência de amor em nós nos faz ficar abatidos. Tira a garra da vida. Então, qual é a grande força que você tem? Qual é o grande motivador da sua vida? Porque quando você tem uma grande motivação, uma grande força, como Jesus tinha uma grande razão, ele era uma pessoa que o amor dele contagiava. Então, se a gente começar a prestar atenção e procurar viver o amor, todos os nossos sentidos nós vamos perceber a presença de Deus, pelo nosso olhar, pelo ouvir, pelo paladar, pelo cheiro. Vocês vão até sentir o cheiro dele. Vocês vão começar a perceber as coisas de Deus. Mas enquanto a gente não aprender a viver esse mistério de amor, todos os nossos sentidos atrofiam. Porque, na verdade, no mundo que nós estamos vivendo, só tem dois sentidos que estão sendo muito chamados. Quais são? O que as pessoas mais te perguntam? Você viu tal coisa, não é assim? Fulano, você viu o que aconteceu? Fulano, você escutou? Então a gente só tem trabalhado a visão e a audição. O resto dos sentidos em nós está atrofiado. Porque o mundo te chama o tempo inteiro e o mundo que nós estamos é visual. O mundo inteiro te avalia pelo que você se mostra. No mundo que não te convida a ser nada, mas a ter muita coisa. Fiquei tão triste que eu fiquei sabendo que tem uma escola de medicina em São Paulo, interior de São Paulo, que é onde os estudantes só balançam um para o outro a chave do carro para disputar qual é o carro mais chique. Fiquei tão triste quando eu fiquei sabendo disso ontem, tão triste. Que não é essa a missão, ser médico. Fiquei tão triste. Porque se são só estudantes e balançam a chave um para o outro, para ver quem tem mais poder, que não é dele, é do pai. Que coisa lamentável que eu criei. Se fosse meu filho, eu ia chorar muito de saber o que eu criei. Um nada. Um nada. Porque o que essa pessoa tem? Nada. Tire tudo dela e ela será o quê? Nada. Isso é muito triste. Porque quando o ser humano, você vai avaliar quando você puder tirar tudo e descobrir quais os recursos que ele tem para permanecer de pé. E a gente tem que dar para o Filho Deus. O resto ele luta para conseguir. Isso é muito sério. Isso é de chorar. Porque como é que uma pessoa dessa pode cuidar de você? Pensem nisso. Então, quando eu fico pensando nessa sair da história, não é? Mas é porque isso me chocou profundamente. Mas é porque quando Jesus nos convida para uma missão dessa, numa consciência de ser amado, sentir-se amado, que a nossa vida
vai traduzir-se numa resposta desse amor que eu recebo. Então, por isso, a única coisa que eu tenho para viver e dar é amar. Então, se eu descubro que a minha vida é uma fonte de amor, porque eu recebo, esse amor é multiplicador. Quantas possibilidades estão escondidas dentro de nós, dentro de cada um de nós, para viver uma vida de verdade que Deus te convida. E nós estamos amarrados no nosso nada, porque temos medo de nos entregar, porque não a conhecemos, não confiamos. Então a gente vive no medo, a gente vive parado, falando assim, gente, esse povo acredita em Deus, será que é bom mesmo? Será que vale a pena acreditar mesmo? Será que vale a pena crer em Jesus? E porque não acreditamos o bastante, não temos coragem de fazer o que o outro faz, ficamos paralisados. E a nossa vida fica atrofiada. E pelo medo eu não construo nada. Então, esse convite de Jesus de estar diante de um mistério e falar, você quer viver uma vida capaz de transformar tudo? É uma proposta, mas uma proposta audaciosa. De ser como o bicho da seda que quando vai voar, não se lembra mais do que passou. Antes ele arrastava, agora voa. Essa é a nossa proposta. De sair de ser esses seres tão mais ou menos que somos e permitir a Deus que quebre, que nos quebre. E que permita que a vida verdadeira que está dentro de nós desabroche. Por isso que eu perguntei no início, qual de nós que quando escuta essa frase não treme? Porque, na verdade, a proposta de Jesus para nós é uma transformação da nossa vida. Dessa vidinha mais ou menos que a gente criou para nós. Eu falo que a gente se prendeu no nosso próprio ateliê, tão pequenininho, com sonhos tão pequenininhos, tudo tão pequenininho. E Deus tem um sonho tão grande para cada um de nós. E nós estamos fechados, porque temos medo de Deus. Temos medo de se comprometer. Temos medo de sofrer. Se você não quer sofrer, tem uma regra, não ame. Porque se você amar, você vai sofrer. Você vai se comprometer com o outro. A dor do outro vai ser a sua. Você vai trabalhar com, o que é compaixão? Eu estou com o outro. Então é preciso que a gente repense a nossa caminhada de cristão. E falar o modelo que eu tenho de um Deus que veio nos ensinar a ser humano, é aprender a viver o amor até o extremo que ele viveu. Então, por que eu estou vivendo a minha vida tão encerrada em mim mesmo? Me fechada, bloqueada, e eu não quero me encontrar. Porque a proposta de Jesus conosco é encontro. Que o amor te leva a encontro. Encontro real, não é encontro virtual, não. Não é no computador, não. É de verdade. É claro que é mais fácil conviver pelo computador. Porque aquilo, quando você não gosta do meu batom, não gosta da minha roupa, eu deleto. E ali eu reino. E ali eu sou o que eu acho que eu devo ser. Quando eu estou tete a tete, eu tenho que enfrentar alguém. Eu tenho que confrontar as ideias e tenho que assumir aquilo que sou. É difícil. Então, o mundo virtual me aceita. O mundo real vai me questionar, vai cobrar. E a gente tem medo das convivências. A gente tem medo uns dos outros. A gente tem medo de viver, eu acho. Por isso ficamos tão fechados. E vivemos um mundo onde onde a gente vive uma grande rede de comunicação. E o povo nunca foi tão sozinho. Vocês escutam as pessoas falando, mas com quem eu vou falar isso? As pessoas não têm tempo. Por isso que eu falei que nós vivemos uma sociedade do cansaço. E aí a gente escuta Jesus falando, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então ele nos seduz quando a gente escuta uma palavra dessa, sim. E ao mesmo tempo fala, Senhor, eu não sou capaz de viver isso. Não somos mesmo, não. Mas eu quero viver isso. É diferente. Eu quero viver, como que eu vou viver? Pela sua graça. O Senhor me dá o caminho. Me ajuda, porque eu quero viver uma vida de cristão de verdade. Eu quero fazer as transformações que a vida exige para que eu possa voar. Então, que eu não tenha medo de arrancar em mim aquilo que não está bom. Aquilo que o Senhor olha para mim e fala, isso não está de acordo. Mas Ele não vai arrancar, simplesmente arrancar. A convivência com Jesus é algo tão encantador, que Ele vai te levando, Ele vai te mostrando aquilo que não está bom. E é você, por livre vontade, que fala com Ele, Jesus, isso não está de acordo, como é o fato de eu ser cristã e ser um filho de Deus. Isso não está de acordo. Ele não invade. Conviver com Jesus é uma das coisas mais deliciosas, mais encantadoras, porque Ele não vai te punir, ao contrário,
Ele vai nos levando a ver. Jesus é aquele que nos tira a cegueira. Ele que vai abrir os nossos olhos para a realidade. Você fala, uai, é assim, engraçado, eu vi de outro jeito. Ele fala, é porque naquela época você via assim, distorcido. Quando eu te mostro, você fala, é assim, assim não pode. Ele fala, assim não está bom para o seu comportamento de cristão. E é tão encantador, porque Jesus vai nos levando, Ele vai nos transformando tão devagar, porque Ele só faz aquilo que a gente permite. Ele só entra na sua vida à medida que você abre um espaço. Mas é porque nós estamos numa época rica, que é a época da Quaresma, é a época que nós vamos adentrar a Semana Santa, é a época que eu preciso parar e falar, Jesus, como é que eu caminhei até aqui? Eu não sei como é que eu vou, quanto tempo eu tenho. Isso é uma coisa que me aflige. Porque eu lembro de quantas pessoas, eu já fui numa terdeia atender, pessoas que nunca me viram, não, já me viram, tinham me visto. Eu que nunca os tinha visto, e pessoas que na hora da morte ou diante de doenças, um senhor com câncer de esôfago, com uma sonda, não conseguia engolir nem a própria saliva, e ele me agarrava, me pegava na mão e falava, por que eu não fiz isso? Por que eu não vivi isso? Por que eu rezei tão pouco? Por que eu fiz tão pouca coisa? O porquê. Nunca deixe a sua vida chegar nesse momento. O convite de Jesus é para agora. É para hoje. Colocar a nossa vida a serviço de um amor maior. Entrar nesse mistério de viver o amor. Isso não tem preço. Poder se julgar nisso e ser transformado. Quanta coisa nós é que vamos ganhar. A gente acha que vai segurar a nossa vida, não, nós temos que perdê-la, mas perder por uma causa grande. Ter a coragem de entregar a nossa vida na mão de Deus e falar, faça o que o Senhor quiser. Essa é a proposta. Ele nos deu a vida, é verdade, nos deu, nos criou, por uma proposta de eternidade. Eu acho que a gente não tem essa dimensão. Você imagina, a gente não poderia não existir, mas Ele convidou. Ele falou, eu vou te criar porque eu te quero eternamente comigo, para viver uma alegria sem fim. E mesmo assim a gente tem medo desse Pai. Por que a gente evita esse Deus? Por que nós temos tantas restrições? O que nós sabemos, gente? Nada. Do próximo segundo sabemos o quê? Nada. Aquela pessoa que me teceu, o único que me conhece. Então eu tenho que ter uma confiança nele incondicional. Eu tenho que ter uma entrega nele incondicional. E pedir a ele que o mesmo amor que conduziu Jesus, o mesmo Espírito que conduziu Jesus, me conduza. Para que eu também tenha uma causa para viver, o reino dele. Que a vontade de fazer com que o reino dele se cumpra nesse mundo, seja a grande razão por que eu me levanto cada dia. Fala, Senhor, eu estou aqui às suas ordens, para correr por onde o Senhor precisar, acudir quem o Senhor quiser, aliviar quem o Senhor quiser, colocar quem o Senhor quiser de pé e dizer, temos um Pai, não desespere. Somos amados, se você ainda não sentiu isso. Porque eu acho que a pessoa que vive uma vida onde ela não tem a consciência que ela é amada, ela vive numa treva, numa escuridão. Saber ser amado é uma revolução. É uma revolução. Não tem nada igual quanto a consciência de que eu sou amado, esperado, desejado, acompanhado e eu não vivo só. Isso é uma coisa que não tem preço. Mas é preciso que a gente não tenha medo. Porque nós estamos paralisados diante desse mistério, né, de amor de Deus. Paralisado. Vamos adentrar. O convite é esse. Não tenha medo. Mas como é que eu vou, Senhor? Comigo. Porque eu te disse, nunca estarás sozinho. Eis que estou convosco. Então, por que a gente não começa a treinar a amar? Porque se a gente fica achando que Deus está esperando uma coisa grandiosa. Eu te digo, Deus espera que a cada minuto que eu viva, em cada coisa que você fizer na sua casa, seja um ato de amor. Porque tudo que a gente fizer sem amor foi tempo perdido. Mas tudo que a gente fizer, e tudo que a gente fizer, tiver por princípio Deus, tiver por princípio, tiver colocado Senhor Jesus, e tiver a intenção de viver com amor, a gente não tem dimensão de onde essa obra irá. Mas não pense fazer nada sozinho. Pode confiar. Filó, mas como é que eu vou viver com o Senhor só enquanto eu estudo? As pessoas que se aproximarem de você naquele dia, destile amor. Às vezes é uma informação que o outro quer, às vezes é só uma gentileza, às vezes é alguma coisa que você pode dizer obrigado. Por que a gente não pode viver num clima de amor dentro da nossa casa? Começamos ali a transformação, com as pessoas que estão perto de nós. Já falei isso, amar o próximo que mora no Japão é facílimo, enquanto um deita, outra acorda, né? Assim, é muito fácil.
Treinar a viver o amor aqui e agora, do lado. É difícil. Reconhecer o trabalho do outro para mim, que cuida de mim. É assim. O trabalho é pequeno, começa com pequenas coisas. Vá fazendo aquilo que o Senhor te apresenta agora. E vai estando à disposição do Senhor. Vocês acham que Ele vai desperdiçar uma vida que se coloca na mão dele? Ele está louco para alguém falar assim, estou entregue. Ele vai falar, um louco, né? Me entregou. Deixa ver o que Ele fará. Claro que Ele vai fazer muito mais do que você ousou sonhar. Só existe um que nos conhece e que nos ama. Só existe um por quem vale a vida viver, ser vivida. Somente um vale a pena. E Ele é Jesus. Tudo mais na nossa vida é ilusão. E as pessoas vão te falar, mas você tem que viver para ter sucesso, de 15 minutos, 5 minutos. Sucesso passa, a fama passa, o dinheiro passa, o seu poder passa. E o que fica? Deus. Somente Ele fica. Somente Ele é que não vai passar na sua vida. Quando você tiver, seja em qualquer situação, o único que vai continuar te amando é Ele. Porque só Ele continua nos vendo como Ele nos vê. Então eu fico pensando que quanta coisa Deus gostaria que a gente vivesse de verdade. O quanto a gente precisa querer viver uma vida que valeu a pena viver. Uma vida que tem uma marca, uma vida que tem um cheiro, uma vida que tem uma razão, uma vida que a gente tenha prazer em viver. Porque vocês imaginem, quando a gente tem filho, e hoje eu tenho a oportunidade de viver com o neto, o que eu quero? Vê-lo correr, ver andar, estudar, ser feliz, ser um homem, e ser o melhor homem que eu puder ver. E ele poder deslanchar. Eu fico imaginando que um pai, quando vê um filho caminhar, deve pensar assim, é meu filho, né? Quão tristeza deve ser para um pai ver um filho que não se alegra com nada, que nada é bom, que quer morrer. Ele que nos criou por uma vida de alegria, a pessoa pensa todo dia que vai suicidar, que quer acabar com a própria vida, eu não vejo razão para viver. Tem 10 milhões. Porque não vê alegria em nada, e pensando sempre, Deus não me ama, porque Deus não cuida de mim, porque Deus não me deu aquilo que eu pensei tanto, e eu fico pensando. Quando você cria um filho, e ele está gripado, ele fala, mãe, me dá um picolé, um sorvete, você vai dar? Não vai dar. Você fala, meu bem, vou te dar um pé de moleque agora, vou te dar um doce de leite, vou te dar um bombom, um chocolate. Quando você sarar, eu te dou o sorvete. Se a gente faz isso com os nossos filhos, Deus faz assim conosco. Às vezes, naquele momento, Ele não te deu, e às vezes você está parado naquilo, porque tinha uma coisa muito maior para Ele te dar. E se naquele momento Ele te desse aquilo ia fazer um mal imenso para você. E como Ele é Pai, te ama, Ele cuida, Ele fala, agora, mesmo que você chore, eu não posso te dar. Eu te darei transformado lá na frente, muito melhor. O que nos impede de acreditar nisso? A pouca confiança que temos nele. Por que temos pouca confiança com Ele? Porque convivemos pouco com Ele. Como é que eu vou conviver mais com Jesus, Filó, e com o Pai? Rezando. Porque Deus quer na nossa vida encontros. E o primeiro encontro que Ele quer é com Ele. Como é que eu vou encontrar com Ele? Rezando. Quando eu vou rezar, eu vou me encontrar. Da mesma forma como eu vou me encontrar com você. Se eu marco de sentar com você para encontrar, eu não vou levar o celular, eu vou olhar no olho dela. E vou escutar o que ela tem para me dizer, e ela vai calar, depois eu vou falar, isso é encontro. Quantos encontros você fez hoje no seu dia? Poucos, né? Porque, na verdade, a pessoa passa correndo e fala, como é que você está? Tudo bem. Se a pessoa queixar, você fala, Deus te ajuda, porque eu já corri. E assim vamos levando. Nós estamos vivendo uma vida muito superficial. E Jesus falou, não é isso que eu convido você. Eu te convido a viver uma vida com profundidade. Se comprometa com o outro até o fim. Viva com o outro até o fim. Não fuja do seu irmão. Mas o que nós podemos fazer por um Deus que nos ama? Viver o amor. Então, essa proposta de Jesus da nossa transformação é uma proposta belíssima. É isso que Ele quer dizer, se o grão de trigo não morrer. Tem que morrer o meu eu, meu falso eu. E eu tenho que ter a coragem de falar, Jesus, em minha vida, sem o Senhor, serve para quê? Para nada. Com o Senhor, ela tem um sentido. Sem o Senhor, eu sou o quê? Nada. Tire Jesus da sua vida e vê o que sobra. Nada. Coloque Jesus na sua vida e o que você terá? Tudo. 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 Porque Ele é o único que pode nos dar tudo.
Porque Ele é o único que te conhece e sabe daquilo que é importante para você ser feliz. Mas não fique pensando só nas coisas materiais, mas pense naquele progresso espiritual que você ainda não fez. Na obediência, no crescimento da nossa fé, na nossa humildade, em tolerar mais uns aos outros, em não julgar, em não condenar, em aprender a acolher, em aprender a ser hospitaleiro, né? Guardar, ter a hospitalidade em nós. Viver o amor diz que é viver, hospitalidade diz que é viver um dentro do outro. É ter espaço dentro do outro. É ter espaço, eu ter espaço dentro do seu coração e você ter espaço dentro do meu coração, dentro da minha vida. Acolher uns aos outros. Então, nós somos chamados hoje a repetir a vida de Jesus. Fala com Ele, não é fácil, querido. Não é fácil. Repetir os seus gestos. Repetir as suas palavras. Repetir o seu olhar. Repetir o seu aconchego. Repetir o colo que você deu. Nós somos chamados a repetir a vida dele. Mas então, primeiro trabalhe em mim. Me transforme. Para que eu possa ajudar aquele que o Senhor colocar diante de mim. Ele não te dá o mundo inteiro. Ele te dá as pessoas que estão no seu caminho. É assim. É devagar. Porque se cada um cuidar daquilo que está pertinho de você, nós vamos transformar o mundo inteiro. Não existe uma arma mais poderosa nesse mundo do que o amor. Não existe. Injete amor nas pessoas, elas serão capazes de voltar à vida. Quantas pessoas que estão morrendo, injete amor. E ela terá uma razão para levantar, para correr. Às vezes ela não levantou porque está achando que a vida não vale nada. E que a vida dela não vale nada. Dê uma razão. Não material. Dê uma razão de alma. Cante para ela uma música dela, que é a música de ser amado por Deus. Conte isso para alguém. Sem cobrança. Fala, só queria te contar isso. É uma verdade. Que Deus nos ama. Então é preciso que a gente primeiro deseje essa transformação. Peça a Deus a graça de não viver para nós mesmos, que é uma vidinha miúda, pequenininha, mas de permitir que se quebre em nós aquilo que nos impede de estar dentro desse mistério do amor de Deus. Esse é o nosso grande desafio. Essa é a Páscoa, né? A vida do cristão é a Páscoa de todo dia. Porque cada coisa que você falou não para você e sim para Deus, você morreu para você e nasceu para o Senhor. Então, quantas coisas a gente tem que abrir mão em nós? Vamos pedir a Jesus com tanta coragem da nossa vida. Ter a coragem, né, que nós estamos encerrando, com a mesma palavra que começamos em Joel. Desnudar, rasgar. Essa vidinha tão mais ou menos. E falar com Ele, Senhor, eu quero ser cristão de verdade. Eu quero ser um discípulo de verdade. Eu quero que as pessoas olhem. E da mesma forma, quando as pessoas falaram, eu quero ver Jesus, que eles possam nos olhar e falar, eu vi Jesus, pelas suas atitudes de amor, pela sua compreensão, pelo seu olhar, pelo seu abraço, pela até palavra que você não disse. Mas quão longe nós estamos de viver isso, se não tivermos a graça dele todos os dias. E eu vou tornar a insistir. Para ter essa transformação, é preciso ter contato. O metal só vai ser transformado se ele entrar no fogo. Qual é o fogo que eu preciso? Do Espírito Santo de Deus. O único capaz de nos transformar é Ele, porque na primeira leitura de domingo, a profecia de Jeremias falava que o Senhor ia fazer uma nova e eterna aliança. E essa aliança seria escrita no meu, no seu, no coração de cada um de nós. E que Ele tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Porque a vivência do amor é o degelo. Vai tirar esse gelo em nós, essa pedra de gelo que dá dentro de nós, vai nos colocar um coração de carne. Então é isso que nós temos que pedir nesse final da quaresma. Senhor, me dê um coração de carne, que a sua palavra esteja escrita dentro do meu coração. Que eu possa viver essa aliança que é eterna, que é uma aliança de amor, uma aliança que jamais será quebrada. Então, tire de nós essa casca e que essa vida verdadeira possa ser revelada. Essa aliança o Senhor prometeu há muitos anos. Vamos pedir a Ele que hoje se cumpra em nós. Que nós queremos poder viver de verdade essa palavra. Não queremos mais tremer diante dessa palavra, mas queremos pedir o Espírito Santo de Deus que venha quebrar toda resistência em nós, para que a gente possa, de verdade, viver essa palavra de Deus
na pele. Que a gente não tenha medo de Deus. Não tenha medo de se entregar a Jesus. Não tenha medo de colocar na mão dele a rédea da sua vida, numa sociedade que te faz acreditar que você tem o controle de todas as coisas. É mentira. Não temos o controle de absolutamente nada. Não temos o controle de nada. Bastou uma chuva de 4 horas para mostrar que não damos conta de nada. Nem 4 horas, foi 20 minutos de chuva e destruiu a cidade. 20 minutos. Temos o controle de quê? Da ilusão que damos conta de alguma coisa. Vamos pedir a Deus a graça de quebrar a ilusão na nossa vida 24 horas por dia, para que Deus nos permita ver exatamente aquilo que somos, mas também a certeza que a gente ainda está longe de ser aquilo que Ele vê em nós, mas que Ele tem a liberdade de fazer em cada um de nós aquilo que somente Ele sabe que somos. Não vamos colocar resistência a Deus. Vamos viver uma Páscoa de verdade. Nós caminhamos até aqui, descobrimos tantas coisas. Não vamos ter medo agora? Agora que chegou no momento de dar o salto, de fazer um salto imenso, não vamos recuar. Vamos começar a viver de verdade o que nos aguarda. E aí, principalmente porque não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Todo o progresso nosso no amor é feito aqui. Nenhum passo a mais lá. Então vamos repensar a nossa vida com muita coragem e assumindo um cristianismo verdadeiro. Jesus precisa de verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos. Que a gente tenha a ousadia de ser. E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica só. Ah, mas se ele morre, produz muito fruto. E assim também conosco na nossa vida. Se a gente não morre para as nossas vontades, por o nosso eu, a gente fica só nós mesmos. Mas se a gente morre e deixa o Senhor agir em nós, a gente leva vida para muitas pessoas. A doutora Filó faz um paralelo com a nossa vida, que a gente precisa morrer e deixar o Espírito Santo habitar em nós, porque somos templo dele. E permitir que o Espírito Santo nos molde, nos transforme e nos torne novas criaturas no Senhor. Dessa forma, a gente aprende a agir como o Senhor agiria, a amar como Ele amaria, a sorrir como Ele sorriria e a ser como Jesus, de tal modo que, assim como o apóstolo Paulo, um dia a gente possa dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Nossa oração hoje é de pedir ao Senhor: transforma-nos, Senhor, nos faz novas pessoas. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui e assim como o grão de trigo que precisa morrer, ensina-nos a morrer para as nossas vontades e permitir que a sua vontade seja manifestada na nossa vida. Nós não queremos ser nós mesmos. Queremos que Teu Espírito nos encha. E para que Ele encha, eu preciso me esvaziar de mim mesma. Esvaziar do meu eu. Esvaziar da minha superioridade. Esvaziar de achar que eu sou melhor do que os outros quando não sou. Se sou alguma coisa é porque o Senhor me permite ser. Convence-nos, Senhor. Mande Teu Espírito e transforma-nos, Senhor. Amém? Sempre que eu estou rezando para poder preparar esse encontro, eu sempre me coloco sentada daí para ver o que eu quero ouvir de cá. Não no que eu quero ouvir, mas no que eu quero aprender. Porque enquanto a palavra de Deus ela não entrar no nosso coração e ela não gerar vida, eu não faço meu caminho de conversão. Tem quantos anos que vocês acompanham a igreja, frequentam as coisas da igreja? E vocês entraram, né? Nós entramos a partir da quarta-feira de cinzas, no tempo da quaresma. E se alguém que for alheio à igreja ou que não entenda as coisas, perguntar para você assim: o que é a quaresma? O que você responde? O que é a quaresma?
O que é isso? É um tempo de conversão, por quê? O que é o tempo da quaresma? O que a gente celebra? Quando é tempo do advento, que é antes do Natal, o tempo do advento significa o quê? O que nós estamos fazendo com o advento? Estamos esperando um Deus que vem. Quando a gente entra no tempo da quaresma, ele significa o quê? Vocês têm que saber responder isso na ponta da língua. Porque nós somos cristãos. Não. O tempo da quaresma significa que eu vou renovar a minha esperança naquele que me passou da morte para a vida. Então, o que é a quaresma? É um tempo forte. É um tempo que Deus nos convida e nos permite para que a gente renove. Para tudo, vocês, vamos parar os cristãos. Vamos renovar a esperança naquele que me tirou da situação da morte para a vida. Não foi essa a missão de Jesus? Nos tirar de Satanás e nos devolver para uma vida em Deus. Tirar do reino dele e passar para o reino de Deus. Então, a quaresma, eu estou renovando meu compromisso com o quê? Com o quê? Com o meu batismo. A quaresma me volta no meu batismo. No batismo eu fui transformada em quê? Nós vamos começar a aulinha de catequese. Eu fui renovada, agora no meu batismo eu me torno filha de Deus. Eu me torno filho de Deus. Então a quaresma pode te sacudir e falar: oi, você é filho do Altíssimo. Oi, você é filha do Altíssimo. Então como é que nós estamos nos comportando? Eu estou assumindo diante de Jesus um compromisso como filha de lutar contra o mal. O mal que existe em mim primeiro. Eu não ponho responsabilidade no outro. Primeiro em mim. E o mal que existe ao redor de mim, no mundo. Compreenderam? Quando a gente faz o sinal da cruz, a gente faz pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Que inimigo? Do que eu penso, do que eu falo, do que eu sinto. A gente acha que é os inimigos que estão olhando você torto. É o que está dentro de você. Compreendem? Vocês começaram a entender? Então, se alguém perguntar: o que é quaresma, que vocês ficam nessa confusão? 40 dias. Eu estou renovando a minha esperança. A vida tem que ser mais do que levantar cedo, correr, rezar, pagar boleto e bloquear telefone de São Paulo. Uai, tem que ter um trem a mais do que isso, não é possível, é só isso que a gente faz. Tem que ter alguma coisa a mais, não é não? Então eu estou renovando minha esperança, minha filha. Naquele que é a vida. Naquele que me mostrou que a vida é mais do que a subsistência, que é só pagar conta o dia inteiro. A vida é mais do que isso. A gente está preocupado com a subsistência, ele está pelejando para nos mostrar que existe uma vida eterna. Ai, que escândalo, diga, a gente começar a entender isso. E aí eu estou renovando e lembrando que um dia eu fui batizado, esqueci, né? Guardei o trem lá, guardei. E que eu sou filha, não é qualquer filha, nem qualquer filho, amado, amada de Deus. O dia que vocês descobrirem isso, quem vai segurar vocês? Ninguém. Vocês vão ficar insuportáveis. Mas se eu sou filha do Altíssimo, ele é rei, então eu tenho que me comportar como filha de rei, o filho de rei. Então Deus quer devolver nesse período a nossa dignidade. Porque tem gente que esqueceu que é digno, que é filho. E se eu sou filha ou filho do Altíssimo, eu tenho que relembrar isso. E é tão interessante que a igreja ela tem uma pedagogia, né? Então ela começa toda a quaresma. Primeiro domingo da quaresma são as tentações de Jesus. Toda vez que vocês virem que tem 40 dias, o número 40 na Bíblia é tempo de purificação, é tempo de renovação. Então o povo de Israel não ficou 40 anos no deserto? Jesus é um novo Israel. 40 dias ele vai fazer uma nova caminhada com o povo, ele vai trazer uma outra transformação. Noé ficou 40 dias e 40 noites em chuva.
Elias ficou 40 dias escondido, os pássaros traziam comida para ele, até ele estar preparado para escutar aquela voz que sussurrava que era Deus. Compreendem? Todas as vezes vocês virem o número 40, a Bíblia está sempre uma coisa confirmando a outra, né? É assim. Então, tem todo esse caminho. E a gente sabe que Jesus foi ao deserto, o Espírito Santo levou ele ao deserto. Ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites. Não ficou em jejum dentro de casa, no ar confortável, no ar condicionado. Ficou no deserto. E Jesus foi tentado pelo demônio. Mas Jesus podia ser tentado pelo demônio? Não. Vocês também acham que não? Vocês têm certeza que vocês estão respondendo? Jesus podia ou não ser tentado pelo demônio? Sim ou não? Sim, por quê? Porque era 100% homem. Olha que coisa maravilhosa. Ele aceitou a nossa miséria. Ele aceitou viver a nossa humanidade. E o demônio tem até ele 3 coisas, lembra? Você está morrendo de fome, morto de fome. Fala que aproveita esse tanto de pedra que está aí e faz isso virar pão. Não, só de pão vive o homem. E todas as tentações, Jesus, ele resolveu não negociou com o diabo. Ele falou a palavra de Deus. A última vez que eu falei aqui, falei isso com vocês. A gente não negocia com o pecado. Não é não. Não pode, não negocia com ele. Não negocia com a tentação. Resolve ela. Mas ele falou com Jesus do pão. Falou com Jesus assim. Levou ele para Jesus para um lugar alto, mostrou os reinos todos. Falou aqui, isso tudo é seu, ó, se você quiser. Todas as almas, todas as pessoas, todos os reinos, desde que você me adore. E depois falou com Jesus, então, não, meu filho, não precisa sofrer não. Vão lá em cima do templo, faz uma pirueta bacana, uma coisa escandalosa. E você prova que você é o Filho de Deus. Então preste atenção. Quando as 3 tentações, quando ele fala com Jesus, olha a importância disso. Jesus estava com fome. Quando ele fala com Jesus sobre o pão, isso aí está relacionado, todos esses 3 pecados, todas essas 3 tentações, estão relacionados com a conversa de Eva com a serpente. Jesus veio curar para nós o pecado. Ele veio nos mostrar que a gente é capaz de vencer as tentações, né? Quando a serpente fala com a Eva da maçã, então ela vê a maçã, os olhos dela se enchem, porque é bonita a maçã, ela deseja e ela come. Quando ele é tentado outra vez, Jesus vai curar essa queda do homem e mostrar e nos chamar a atenção para uma outra posição como filho de Deus, fazer uma opção pelas coisas de Deus, para que a gente possa vencer o que se chama a tríplice concupiscência. O que é concupiscência? É a tendência que a gente tem para tudo que não presta. A gente tem uma tendência para pecar. Então quando Eva viu a maçã, né, quantos pecados de gula nós vivemos? Né? É tudo de desordem. Esses pecados todos são de desordem interna. É isso que Jesus quer vencer em nós. É as desordens, né? Entende? Ele quer mostrar que a gente pode se equilibrar, não sozinho, mas com Ele. Vocês imaginam quando porque aqui todos os pecados, se a gente avaliar todos um por um, eles caem todos lá em Adão e Eva. A raiz está lá, que é o que Jesus venceu por nós. Vocês imaginem quando o demônio fala com ele, não, eu te dou tudo, porque você imagina qual era a grande missão de Jesus? Era salvar as almas, que Jesus salva através do sacrifício dele, da obediência a Deus, até o sacrifício. O demônio falou com ele, não, aqui Jesus, deixa eu te contar uma coisa, não precisa sofrer não, meu filho, para que você ir para o Calvário, sofrer na cruz, te dou isso tudo de graça, para que sofrimento, para que obedecer? Olha a tentação. Jesus não fala que ele era o príncipe desse mundo? Eu te dou tudo, te dou essas almas, estou tudo no meu poder mesmo. Te dou esses reinos, desde que você me adore.
E qual é a grande tentação da nossa vida do ter, né, gente? Eu quero ter, quero acumular, eu quero ter mais, e só tenho isso, não está pouco, eu quero mais, para... Já não sabe, vai morrer tudo acumulado. Então a tentação, que na verdade, Jesus vence isso mostrando, só a Deus adorarás. Quem tem que ser de verdade o Senhor da nossa vida? É Deus. E quanto que a gente tem que lutar por isso na nossa vida, porque quantas vezes Ele deixa de ser o Senhor da nossa vida. Assim como a gente tem tanta compulsão alimentar, com bebida, com droga, com tanto tipo de desordem, nós temos com acumulação, com acúmulo. Tem gente que não doa nem uma peça de roupa, por causa do acúmulo, guarda, até a traça comer, até nunca mais servir, mas uma necessidade compulsiva. Vocês imaginam, Jesus, vamos pular lá de cima, faz uma coisa maravilhosa, o espetáculo do fazer, de todo mundo te aplaudir e dizer, uau, esse é o Filho de Deus. Nós sofremos disso? Imagina, fiz essa toalha, tem que contar para todo mundo que foi feita por mim. A gente dá conta, tudo que a gente faz, a gente quer que as pessoas saibam que eu fiz, para ficar bacana, para as pessoas aplaudirem e falar, não, essa pessoa é espetacular. A necessidade que nós temos de ser aplaudidos pelo outro, de ser aprovados pelo outro. Que dificuldade nós temos de deixar só Deus ver as coisas que a gente faz. Fica aí, Jesus, você fica aí jejuando no deserto, escondido, ninguém está vendo, meu filho. Faz um trem espetacular. Quanta coisa você pode fazer? Nossa Senhora fez o milagre do sol, pôs o povo louco lá em Fátima. Lembra desse milagre do sol? Quando ela prova, né, a presença de Maria, lembram disso ou não? Nada, né, gente? Oh, meu Deus do céu, lembra não? Quando estava lá aquela multidão, chovendo, loucamente. E aqueles coitados, aqueles meninos já tinham sido presos. E chovendo, e Lúcia, Nossa Senhora chega, elas ajoelham. Lúcia fala com Nossa Senhora assim, se a senhora não fizer alguma coisa, eles vão me matar. A multidão. E o New York Times estava lá. Tinha jornalista, tinha muita gente, a igreja estava lá. Imagina a cena, quem já esteve lá na Cova da Iria, chovendo, um frio daquele bom, lá de Portugal. Nossa Senhora fala com a Lúcia assim, manda fechar a sombrinha. Pode imaginar, que a menininha vira para o povo e fala assim, ela mandou, não tinha ninguém, né, gente? Ninguém não via nada. Ela mandou vocês fecharem o guarda-sol. Pode imaginar como é que o povo olhou para eles? A chuva descendo em cima do povo, o tempo fechado. E aí o povo fechou. De repente o céu abriu, o sol começa a rodar e desce rasando em cima do povo. Pode imaginar a loucura? O povo caiu no chão, achou que estava todo morto, achou que todo mundo que ia morrer. E aí foi vista a Trindade, foi uma coisa louca, e foi fotografado. Chamou o milagre do sol, foi página do New York Times. E vocês não sabem disso. Quero morrer de desgosto, porque foi lá. Ah, meus católicos. Entenderam? Então imagina, o demônio falou com ele, faz uns trem bacana, para fazer tanta coisa bacana, os anjos podem vir te pegar, vocês podem dançar no ar, quanta coisa você pode fazer escandalosa. Se és o Filho de Deus. E é tão interessante aqui, né, gente? Porque Jesus, ele vai acabar de pegar esse orgulho, né? Porque nós somos vaidosos. A gente quer o aplauso do outro, a gente quer que o outro saiba de alguma forma que eu fiz. Fazer escondido não agrada. De tanto que eu preciso do aplauso do outro. Então as nossas obras são sempre manchadas pelo nosso amor próprio. Não ajudei demais, você não está sabendo o que eu fiz lá com a creche, não. Uma luta, você não viu o que eu fiz lá no orfanato? Você não viu o que eu fiz? A única pessoa que tem que ver os seus atos de bondade é Deus nosso Senhor. Está vendo quanta coisa que por isso a gente tem que passar por, tem que olhar isso, porque que hora que Jesus crucifica esse orgulho? Na cruz. Imagina, ele está crucificado nu. Jesus não ficou com nada. A única coisa que ele ainda tinha era a mãe, ele deu. Esse foi embora, esse não deu testamento para dar problema a ninguém. Deixou nada.
Ele crucifica o orgulho nesse momento na cruz. Por quê? O que aconteceu diante da cruz? Ainda bem que vai ter Semana Santa para vocês poderem lembrar. O que aconteceu na hora que Jesus estava sendo crucificado? O que aconteceu? Ninguém lembra? O povo passou por ele e falou: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Acho que era capaz de eu descer, capaz de matar o resto lá, dar uma coça no povo, vai ficar esperto. O que Jesus fez? A humildade. Naquele momento ele acaba de crucificar o orgulho. E nós nessa luta com a vaidade. E nós nessa luta. Então o que Eva queria, né? Na verdade, quando os olhos dela enchem, né? Porque na verdade a nossa concupiscência do pecado, né? Essa tendência nossa, né? Que a gente tem esse pecado de estar com os olhos sempre naquilo que não é seu. Mas eu desejei a maçã, mas ela é sua? Não, mas foi na casa da vizinha, tem um sofá que eu tenho que ter um também, mato o marido, mas tem um sofá, gente. Tanto que eu falo na cabeça do marido, por fim o marido fala: não, compra, minha filha, não dá sossego. Não é assim? A grama da casa do vizinho é maior, porque os meus olhos, eu desejo, eu quero, mas eu quero. Eu estou sempre desejando, estou sempre invejando o outro ao pecado. Estou sempre de olho. Jesus falou: basta o que você já tem. Não, mas eu quero mais. Então a Eva, nela, ela queria, porque ela queria, ela desejou, ela queria comer. Comer é um ato normal do ser humano. Mas quando ela deseja aquilo que não pertence, e os nossos distúrbios de não saber conter, de não saber limitar, e aí vai tudo, entra aí as drogas, a bebida, adultério, e tudo que vocês imaginarem. E aí a gente não para poder pensar, né? E ela queria o conhecimento, então ela desejava ser poderosa sem Deus. Então Jesus vem mostrar para nós que é possível a gente vencer essa tendência nossa do mal por causa dele. Então a quaresma, quando me chama para esse tempo, que eu tenho que lembrar que existe um Deus que me tirou da morte para a vida, e que eu sou filha de Deus, então eu tenho que resgatar minha dignidade. Ele fala: vocês vão treinar de 3 formas. Quais são? Quais são as 3 formas? Qual? Jejum, esmola. Vocês entenderam que cada um está relacionado com um tipo de pecado? É lindo. Então a gente vai jejuar. Não é só para perder peso, não, gente. Que o pessoal aproveita a Semana Santa, a quaresma, para perder peso. Então tira umas coisas, né, para ficar magrinha, fina. Tem que ir além disso. Eu não posso restringir a minha quaresma a um período que eu parei de fumar, parei de beber. Não, gente, a quaresma tem que ser mais. Isso é o de menos. Mas se eu consigo controlar, se eu consigo dividir, se eu consigo entender que a comida não é só para mim, eu posso dividir. Tem gente que come escondido, ganha uma barra de chocolate, tranca no guarda-roupa. Estou falando mentira? Estou não. Tem gente que esconde. Então, se a gente consegue ordenar em nós, evitar a gula, também evitar a avareza, e aí, saber dividir, estar atento com o outro, olhar a necessidade do outro. Deus quer ordenar, não deixar a gente tão desorientado, né? Ver quanta coisa em nós que está nesse turbilhão. Se eu tenho uma tendência, quando o pessoal fala assim: eu vou deixar de comer carne na quaresma, isso para Deus só vai ter um sentido se eu pegar o dinheiro que corresponderia à carne, dê para alguém que não tem chance de comê-la. Transforme esse ato em ato de amor. Quando se eu tenho uma tendência a só guardar, Jesus fala: dá uma esmola. Aprende a dar aquela calça que não vai servir no seu de jeito nenhum. Não, vou fazer dieta agora na Semana Santa, vou ficar fina, vai servir. Mas então, aprende a doar alguma coisa que até doar moda de 1800. Aprende a dividir, aprende a tirar. Não acumule, divida, porque você não vai levar nada. Então por isso que a esmola é para trabalhar em nós o pecado de acumular.
Possuir, possuir, possuir. Para quê? Nós temos que possuir bens que estão no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não pode roubar. O meu tesouro é o tesouro dos bens, do amor que eu vivo. Porque dos bens, fica nada. Não é? E pedir, quando eu tenho esse desejo, né, de tudo, achar que eu que sou bacana, tinha um desenho animado que chamava Eu Sou o Máximo, né? Então, da gente achar que a gente é o melhor que todos, até de Deus, tem hora que a gente acha que é mais do que Deus. O grande tratamento disso chama rezar. Por quê? Porque quando você ajoelha, é um ato de humildade, onde você reconhece que há um Criador, e que você é criatura dependente dEle, que tudo isso nós podemos vencer por causa da graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente pode nada, nem reconhecer que eu peco. Porque no mundo que deu as costas para Deus, se eu falo de pecado, o pessoal fala, que é pecado? A pecado é a dimensão do religioso. Então, no mundo que eu tiro Deus, eu tirei o pecado. No mundo que é a mesma coisa eu tirar o sol. Se eu tiro o sol, sobra, não tem sombra. Porque só vai ter sombra se tiver sol. Compreendem? Eu só vou entender a dimensão do pecado quanto mais eu entender e aproximar de Deus. Eu só vou reconhecer isso na minha vida se Deus revelar. Mas para isso eu preciso pedir, eu preciso querer. A gente tem que falar com Jesus assim: me revela os meus pecados, até os ocultos, aqueles que eu não tenho consciência, Senhor. Eu nem conheço a palavra de Deus, porque aqui o demônio conhecia a palavra, que quando ele citou o Salmo 90 para Jesus, pula Jesus, porque está escrito que os anjos, né, vai dar ordem aos anjos, que vai tomar conta. Por que ele conhecia? Porque esse salmo, os judeus rezavam como oração de exorcismo, então ele escutou várias vezes. O demônio escutou esse salmo várias vezes, ele sabia de cor. Tantas vezes que ele foi expulso, ele já conhecia, entendeu o salmo? É verdade, essas coisas estão na palavra de Deus. A gente tem que ler, tem que ver que está tudo escrito, a gente porque não compreende. Então, enquanto nós estamos no deserto, nós vamos lutar contra o mal. Até a gente fazer a nossa Páscoa definitiva e voltar para casa. Mas nós estamos caminhando para a nossa Páscoa. Cada dia falta menos um. Mas até lá, nós estamos inseridos no mundo. E nós temos que lutar contra tudo isso. Porque hoje nós vivemos o mundo do espetáculo. Qualquer coisa que eu faço, eu posto na internet. Faço foto, porque eu quero ser famoso, chique, bacana. Isso aqui é importante. Então tudo eu posto. A gente atrasa porque não sai da internet, cai no buraco porque não sai da internet, porque eu tenho que estar com o olho no Instagram. Então imagina, fazer as coisas de Deus, jejuar sem ninguém perceber. Pode pôr um cara de morta, o povo olhar, por que você está batida? Não, tem que estar feliz. Jesus falou, perfuma a cabeça, faz uma maquiagem bacana, né? Fica linda, como diz a minha maquiadora, ela fala, acorda assim, filó, tipo assim, hoje eu estou a fim de ficar linda. Então assim, acorda arrumada, bacana, sem ninguém perceber que você está em jejum, mas tudo por causa dele. Eu vou dar atenção ao meu irmão, vou dividir as coisas por causa dele. Porque ele falou, ame ao Pai, acima de tudo, e ao irmão, como eu te amei. É assim. E reza. Então o mundo vai querer ver você de joelho? Não tem espetáculo. O caminho de Deus é um caminho, que eu já falei com vocês mais de uma vez, é chão batido. Não tem brilho, não tem aplauso, não tem sofrimento. Porque não existe amor sem sacrifício. E Jesus nos dá um desafio tão grande. Quer falar para nós que cada um de nós é templo que Deus habita. Quando é que Deus vai ser o templo? Quando é que eu vou poder ser o templo que Deus pode habitar? O dia que o meu templo aqui, ele tiver as paredes, o telhado e tudo mais cravado de oração, de justiça e de amor. Enquanto eu não trabalhar isso em mim, Deus não pode habitar. Porque Deus não pode conviver com o menor dos pecados. Então, trazer para nós essa consciência e a gente avaliar na nossa vida
Quais são as desordens que eu estou? Às vezes é com sexo, que está lá no desejo de saciar a carne, né? Que não é só comida, mas é o prazer. Então às vezes é na pornografia, às vezes é um sexo desenfreado, às vezes as novas modalidades do carnaval, beijar 4, coisa interessante. Eu estou tentando entender como é que é essa dinâmica. Beija 4 ao mesmo tempo. Então, às vezes esse desejo desordenado com a carne. Não basta 1, basta 2, 3, 4 numa cama. Aonde está a desordem dentro de mim, que eu preciso pedir a Deus, limpa? Assim como o Senhor falou para Abraão, anda, corta, restaura. Porque é a misericórdia de Deus que nos restaura, que nos faz de novo de pé. É para isso que nós temos que viver a quaresma. É um tempo forte, porque é um tempo de eu parar e me ver diante dele. Falar, Senhor, misericórdia para a minha vida. Me ajuda a entender isso. Aonde que eu estou com tanta tendência para a carne, há tanta tendência para só acumular. E aonde que eu quero ser melhor que qualquer um, aonde eu tenho esse desejo de mandar. Tem gente que não pode receber um cargo, que é a síndrome do pequeno poder, quer mandar, quer judiar, quer oprimir. E todo cargo que a gente recebe é para melhor servir. É uma luta. Então até a gente tomar consciência daquilo que somos. Somos filhos de Deus. E até a gente entender que a queda de Adão e de Eva passou para todos nós, chamado como pecado original. Aí você vai falar assim, mas eu não pequei, eu não estava lá, a gente não tem nada com isso. Nada. Mas a questão não é o pecado original, essa definição é muito bonita. Não é aquilo que eu fiz, mas aquilo que nós deixamos de receber por causa da queda de Adão. E o que com a queda de Adão, do primeiro homem, gerou para nós? Uma coisa que nós vamos chorar agora. É a perda da santidade. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou perfeito na santidade e na justiça. Por causa do pecado, por causa dele, de lá, Ele fez com que a gente, toda geração, perdesse a santidade e a justiça. Nossa Senhora, por uma graça especial de Deus, não pecou, recebeu a santidade. Então Jesus, para nos fazer santos, aí vem Jesus e fala conosco assim, sede santos porque o vosso Pai é santo. Como que a gente vai ser santo sem a graça? Não tem jeito, nós perdemos ela lá. Então por isso que a nossa vida é essa luta contra o mal. Por isso que eu tenho que morrer para que Deus reine em mim, no sentido de que, aquilo que o João Batista falou, que eu diminua, que Ele cresça. Então até a gente entender essas coisas, é uma luta contínua contra o mal, em nós. Como é que a gente vai vencer isso? Dessas práticas que vai nos ajudar mais intensamente, fazer pensar. A gente precisa de voltar aos sacramentos, confessar. Eu preciso de comungar. E eu preciso de rezar mais. Quem vai nos ajudar a fazer esse caminho, nesse quaresma, é Nossa Senhora. É ela que vai nos conduzir. É ela que vai nos ajudar a jejuar. É ela que vai nos ajudar a ver na nossa vida aquilo que está em excesso. Me ajuda a me ver. Me ajuda, a Senhora é minha mãe. Me mostra como filha, como filho que eu sou. O que não está bom na minha vida? O que não está agradando a Deus? Me ajuda. Eu não posso sair daqui a 40 dias igualzinho. Entra na Semana Santa, sai na Semana Santa, ninguém entendeu nada. Não fez mudança na sua vida. Então nós estamos perdendo tempo. E Deus está dando esse tempo da nossa conversão. Nós teremos que de verdade fazer uma conversão que não pode ser superficial. Não posso fingir uma piedade. Eu tenho que de verdade ser dele. Compreendem? Eu tenho que respirar Deus, né? Eu tenho que viver para Ele. É isso. Com Ele, para Ele, nele, é assim. Por isso é esse caminho que nós teremos de 40 dias, de orações mais intensas, do nosso jejum, da prática da esmola. Sai de casa com lanche para alguém, com biscoito para alguém. Jesus vai pôr a pessoa certa no seu caminho. Exercite o olhar do outro. E vamos pedir a Nossa Senhora, né, que cuide de nós, do nosso desejo de verdade sermos cristãos para abalar o mundo, para abalar o inferno. Não podemos ser cristão meia boca como nós estamos sendo, não. Cristão de verdade, que abala o inferno. O mundo está nos olhando, nós já somos um restinho. E as pessoas esperam de nós
de verdade, que na Semana Santa a gente lote as igrejas. Semana Santa não é época de viajar, é época de estar de joelho aos pés da cruz, porque Ele nos deu a vida, que já não tem dimensão, o que significa. Então é isso que nós temos que pedir a Deus, a Nossa Senhora, que a gente viva, né, a graça, né, que hoje nesse grupo, né, que ela olhe para nós com um olhar de mãe, e interceda junto ao filho dela, que ela está do lado dele, por cada um, para que a gente de verdade possa viver uma conversão, que de verdade Jesus seja o nosso Rei, Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando conversa com uma mística que se chama Josefa era uma religiosa e que era responsável pela parte de limpeza, de lavar, passar roupa de um mosteiro. E ele conversa com ela. Existe um livro exatamente desse tamanho, um livro muito grande. Mas tem um trechinho, todas as vezes que Jesus conversa com ela, ele conversa com ela como se conversasse com uma menina. Então ele explica assim: Josefa, como é que a gente sabe que vocês pertencem à mesma família? Se vocês têm o mesmo sobrenome, né? Então a gente identifica vocês. Então vocês, a partir do batismo, se tornaram todos filhos de Deus. Então nós que estamos aqui e os que não estão batizados, somos filhos do mesmo? Então Jesus veio nos revelar que a gente tinha um pai. Então vocês imaginam quando os discípulos olhavam para ele e via Jesus, igual foi hoje no Evangelho, que Jesus foi escolher os discípulos e Jesus passou a noite em oração. Jesus ia fazer um milagre, ele rezava. Ele foi ressuscitar Lázaro, ele, tudo que ele ia fazer, ele rezava. Então os discípulos ficaram olhando aquilo e eu fico imaginando que coisa mais encantadora devia ser Jesus falar com o Pai. E Jesus veio nos revelar que a gente tinha um Pai. Então os discípulos, em Lucas 11, no versículo 1, os discípulos esperam ele terminar de rezar, que devia ser uma coisa encantadora, ver ele falando com o Pai. Falaram assim com ele: Senhor, ensina-nos a orar. A oração, ela é a força nossa. É o que o Pai, entre tantas coisas que Deus deixou para nós, Ele deixou para nós como falar com o Pai. Falar com o Pai é rezar, é orar. Então quando alguém pergunta para você assim: o que você vai fazer? Você está indo o quê? Rezar? Você fala: estou indo me encontrar. Rezar é um encontro. Quem? Você e seu Pai. Eu estou indo me encontrar. Eu estou indo falar com aquele que pode. Eu estou indo matar a saudade da minha casa, do meu pai. É assim que a gente, como filho, deveria fazer. Estar sempre em oração, sempre voltada para Ele. Assim como Jesus nos ensinou que tudo que Ele ia fazer, Ele primeiro rezava. Então, nós precisamos de aprender o quão importante é a oração. Porque é ela que determina a nossa vida. Vocês lembram da história de Moisés, quando eles estavam em guerra, e que, enquanto Moisés ficava com os braços para cima, os israelitas ganhavam. Quando Moisés cansava e o braço caía, eles perdiam. Por fim, o povo pôs Moisés assentado numa pedra e escoraram o braço de Moisés, os dois, até que eles venceram a guerra. A gente precisa aprender a estar em oração. Mas prestem atenção, a oração, ela precisa de ser uma oração que tenha influência direta na sua vida. Então ela tem que ser concreta. Então na hora de rezar, essa oração, ela tem que incidir na minha vida. Quando eu rezo, eu tenho que conversar com Deus, tudo. Eu preciso chegar diante dele e contar para ele como se ele não soubesse de nada. Eu tenho que expor a Ele, mesmo com Ele sabendo. Até que vai chegar o dia que nós vamos rezar de uma forma que a gente só olha para Ele e sabe que está sendo olhado.
Não demora. Por enquanto a gente chega e conta tudo. Porque é a única pessoa que tem paciência para nos ouvir. É Ele que vai conseguir fazer com que o nosso amor próprio ferido seja salvo ali. Ele que cura. Ele que vai tirar do nosso coração a inveja. Ele que vai tirar de nós o ciúme, que são coisas que às vezes estão na oração e que estão me atrapalhando. É preciso que essa oração ela seja real, concreta. Porque senão a oração não tem sentido. Fica igual a vida de muitos cristãos que entram e saem da missa de domingo e resolveu o que na vida dela? Nada. Foi passear na igreja. Estou falando mentira? Não. Se perguntar o que o padre falou hoje, não sei. Qual foi o evangelho? Qual foi o salmo? Nada. Não sabe nada. Porque não estava lá. Várias vezes na missa o padre fala, oremos, irmãos. A gente às vezes não presta atenção, nem sabe que o padre falou isso, mas falou. É porque a gente não está ligado, não está atento. Orem. Abra o seu espírito. Há uma correlação tão linda. Quando Jesus fala, quando for rezar, entra no seu quarto, fecha a porta. Há uma correlação disso com o Apocalipse, que quando você fecha a porta do seu quarto, abre a porta do céu. E que você vai entrando, e tem alguém lá te esperando. Qual que é a senha para entrar? Tem uma senha. Como é que chama a senha? É Pai. Fala, Pai, só está aí? Ele fala, sua espera. Ah, o dia que a gente aprender essas coisas. Quem vai nos suportar? Ninguém. Então a gente precisa aprender que nós temos uma arma. Essa é a nossa grande sustentação na vida. A gente reza pela alegria para agradecer o que aconteceu. A gente reza na tristeza, a gente reza na angústia, a gente reza quando está com o coração apertado. A gente reza quando tem que tomar uma decisão. A gente reza porque está acontecendo alguma coisa que não sei para que lado ir. Então eu tenho que pegar a minha vida, a minha situação, colocar na luz de Deus e ter a coragem de falar para onde eu sigo. Me ilumina. Eu tenho que fazer aquilo que São Paulo falou no Evangelho de hoje, na carta de São Paulo aos Colossenses, que ele fala isso de uma forma tão linda. Ele fala isso aqui, que a gente tem que, assim como nós recebemos, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, quem quiser acompanhar, Colossenses 2, versículo 6. Assim nele andai, arraigados nele edificados e apoiados na fé. Cuidado para que uma notícia ruim não tire você do foco. Quando alguém fala, mas você acredita nessa bobagem de Deus? Isso é real. Então preste atenção na sua vida, aonde que você está arraigado e apoiado. Como é que a gente faz diante das grandes decisões da nossa vida? Precisamos de aprender a rezar. Essa é a nossa grande arma. Ninguém pode com alguém de joelho. Ninguém pode. Fala, Filó, mas como é que nós vamos rezar? Quais são os grandes inimigos nós da oração? O que mais te atrapalha a rezar? Para e pensa, nós estamos entre amigos. Traz uma água para mim, por favor. O que mais te atrapalha a rezar? O pensamento, a doida da casa. Cada um de nós tem uma louca. É a imaginação. Né? Teresa de Ávila falava isso com Jesus. Né? Ela falava, hoje a louca está demais. Prende ela, porque a coisa não está boa não. Você senta para rezar e está voando. Né? Voa, passeia. Gente, você está rezando, volta, mas está voando. Né? Não é assim? Então a louca da casa, a gente precisa identificá-la. Alguém aceita? Qual que é a outra coisa que atrapalha vocês a rezarem? Obrigada, querida. Qual outra coisa que atrapalha a rezar? A gente não se prepara para rezar. Então quando você chega diante de Deus, seu coração está distante dele. Até ele está na sua frente, você está coração fechado, duro. Reza com o lábio. A oração tem sentido? Resolve. Você não quebrou seu coração. Você não rasgou seu coração. Aqui, se vocês continuarem lendo Colossenses, vai falar que a gente foi circuncisado pelo batismo. É o nosso coração que foi circuncisado. É a ação do Espírito que trabalha no nosso coração. Então eu tenho que me preparar. Eu não estou indo para um encontro. Você vai para um encontro de qualquer jeito? Não. Então, vocês querem ver? Os nossos sentidos, eles não estão educados, não são
não foram trabalhados. Quer ver exemplo disso? A gente acaba de comungar. Eu sou ministra aqui, eu fico vendo quando eu estou de frente. Vocês acabaram de receber Deus vivo. A gente não crê nisso. Então o povo para diante de Nossa Senhora. Presta atenção. Nossa Senhora depois. Eu acabei de receber Jesus. Aí, em vez de eu estar concentrado, primeiro eu estou vigiando quem está na fila de comunhão. Meus olhinhos estão ali, mas eu acabei de comungar. Estou vigiando quem está na fila. Se faz um barulho, eu abro o olho. Ou eu não é assim? Por quê? Jesus fala para uma outra mística assim. Quando você recebe uma visita importante na sua casa e que você está com ela na sala, assentada, você deixa ela sentada na sala e vai para a janela ver quem está passando? É assim que a gente faz com ele na oração, na comunhão. A gente deixa ele na sala, sentado, e vai ver quem está passando. Nós estamos diante do Senhor. E o tempo é curto. Aproveita esse mistério, Ele em nós, eu nele, Ele em mim. Aproveita esse mistério. Encosta no rosto dele. Fala, obrigado. Porque o Senhor não desistiu. O Senhor não foi embora. Se eu tivesse ido embora, o que é ser de nós? Eu não comungo porque a gente merece, a gente comunga porque precisa. Porque Ele é a nossa vida, é a nossa alma. É a nossa força. É o corpo que nos carrega. E a gente comunga e fala, hein? Gente, você está com o Santíssimo. Você está com o Senhor. Presta atenção. E nós não falamos nem obrigado. Ficamos com o coração duro, indiferentes. Como se não tivesse recebido ninguém. E é Ele vivo. Olha que oportunidade. Ele não foi embora. Ele nos permite ser alimentado todos os dias. Eu falei, mas eu preciso sentar e conversar com Ele. Olha, é o Santíssimo. Se por minha conta é ter fila no Santíssimo, né? Porque não existe um lugar mais especial, aonde por um mistério Deus está vivo em carne. Ele está ali encarnado, vivo. Se a gente fosse mais santo, escutar teu coração bater ali dentro do sacrário. Alguns santos ouviram. Nós, quando é pecado demais, larga para lá, até melhorar, né? Mas vai lá e conversa com Ele. Vai lá e se rasga diante dEle. Vai lá e chora se for necessário. Vai lá. Quando eu falo isso com vocês é porque a gente precisa fazer isso. Se eu falo com vocês é porque eu já faço. Recentemente, deve ter uns 2 meses, diante de uma decisão difícil, que eu não queria. Vontade minha é uma, dele era outra, completamente diferente. Fiquei diante dele 3 horas sem sair do lugar. Falei com meu marido, acabamos de almoçar no domingo, eu falei com ele, estou indo diante do único que resolve minha vida. Não adianta falar com ninguém. A única pessoa que vai me acalmar é Ele. 3 horas, está sentado, porque puxei a cadeira, fiquei diante dele, parada, assim, rezando, conversando. 6 horas, meu marido chegou e falou, você continua no mesmo lugar? Falei, no mesmo lugar. Diante do único que vai me convencer do que eu tenho que fazer, que é a vontade dele. O que ele falou? Nada. 3 horas com ele, calado. Mas meu coração saiu de lá em paz. Então, apesar de eu não querer fazer, eu fiz na obediência. Fácil? Demais. Então, é ali que se resolve as coisas. É ali. Porque a gente acaba de falar com ele e fala, Jesus me respondeu, não? Deixa eu te contar. Depois que você colocou o problema, colocou a situação, dividiu com ele, fala com ele, Senhor, viu isso? O que eu faço diante disso? A partir do momento que você perguntou, você calou, o que você que acontecer a partir dali foi decisão de quem? Dele. Isso é espetacular. É espetacular. Quando você fala, me ilumina nisso aqui agora, e de repente você toma uma atitude, quem é que foi que te ajudou? Ele. Vai dar errado? Claro que não. Essa confiança que tem que ter, porque a gente está diante de alguém que é vivo. É isso que vocês têm que aprender. Vocês têm que crescer nessa intimidade com Ele. E isso é oração. É aquilo que acalma seu coração. Que você entrou mal e saiu bem. Então, o dia que a gente entender disso, entender a grandeza disso, que a gente está arraigado nele, grudado nele, vocês vão fazer o que sem rezar? Nada. Teoricamente nada, só que a gente faz tudo o contrário, porque a gente faz tudo sem perguntar para ele, depois a coisa frita a gente vem atrás dele.
A gente faz o caminho inverso, sendo que se a gente fizesse primeiro com Ele, a gente encurtaria tudo. Quantos problemas a gente diminuiria se primeiro a gente se colocasse diante dele? Jesus não queria comprar aquela casa, aí vai lá e compra, mas não pergunta para ele não. Compra a casa, fica endividado, depois vem cá pedir ele para o dinheiro. O caminho é tão simples, mas nós somos indisciplinados. A gente não se mantém em oração. A gente está sempre disperso. A gente está diante de Deus e outra coisa, porque se eu calo a boca, a cabeça fala, o coração fala, e a gente fica arrumando solução para Deus, a gente dá sugestão para Ele. Eu acho que o senhor devia fazer dessa forma. Então fala e faça, você já sabe, né? Estar diante dEle, entregue e falar, seja feita a vossa vontade, não é fácil. Mas ao mesmo tempo é tão interessante, que todas as vezes que a gente vai rezar, a gente tem que colocar para Deus a nossa incapacidade de viver as coisas que Ele quer. Eu tenho muita paixão com a Sagrada Face, hoje é dia dela. Hoje é dia da gente rezar o texto da Sagrada Face. É a oração da Sagrada Face, é a oração que mais mexe com o meu coração. Que ela fala assim: ó face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que eu ame somente a vós. Nada queira fora de vós. Ame-vos unicamente. E que enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Que assim seja. Aí eu falo com ele assim: o Senhor está vendo a distância que existe entre o que eu acabo de falar e a minha incapacidade de cumprir. Que eu não sou capaz de viver somente convosco, de vós, por vós e para vós. Falei, Jesus, então existe um desejo e uma incapacidade. Então olha para a minha miséria e me conceda as graças que me são necessárias para que eu possa cumprir o que eu acabei de falar. Mostra para ele que a gente não é capaz, a gente tem que falar com ele. Eu queria demais fazer só a sua vontade. Olha que eu fico na luta. Mas tem dia que gasta 3 horas diante do Santíssimo. E isso porque a gente é muito amigo. 3 horas sentado com ele. Vai falar, só tem certeza que é isso mesmo? Estou achando que você não viu tal coisa. Só tem certeza, Jesus, não vou dar conta disso. Ele nem escuta. Jesus, não vai dar certo. Ele nem escuta. Mas é preciso dizer. É preciso ter a intimidade, a coragem de dizer, Jesus, eu estou achando que isso está bom, não. Fala. Fala, conversa. Explica, chora. Pega a palavra, reza, explica e deixa, calma o seu coração. Mas é preciso falar. A oração é o grande segredo da nossa vida. A oração é o que apazigua, aquilo que acalma, é aquilo que te conforta e aquilo que tudo transforma. Porque tudo a gente consegue pela oração. Tudo. Você quer ver uma situação mudar? Ajoelha e reza. Vai conversar com quem? Pode. Aprenda a não gastar energia onde ela não vai resolver. A gente sai contando para todo mundo resolver o quê? Nada, cada um te deu uma opinião depois mais doida. Vai lá e é de graça. E Ele está à sua espera. Eu fico tão impressionada com essas coisas. A oração é uma das coisas que me impressiona tanto. Como é que eu falo e Ele me escuta? Como é que eu falo aqui e Deus age? É uma coisa, é de muito amor. É muito amor, que Ele está atento ao que nós estamos ali. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe quando eu estou me entregando, que eu estou entregando alguma coisa para Ele e Ele vai agir se eu me entrego. É encantador. É encantador pedir a intercessão de Nossa Senhora. É encantador ver como é que ela, naquele silêncio dela, ela age. Nós temos esse tesouro na mão, que se chama oração. E a gente não aprendeu até hoje. A oração é o grande segredo do cristão. É a arma do filho. Eu falo que é o nosso telefone para falar com o pai. Então quando eu vou me preparar para encontrar com ele, pensa que você tem para falar. E também vai na espontaneidade, vai contando as coisas para ele. Fala, vem cá só para te contar um negócio. O amigo, vem cá para te contar isso. Só para te contar. E o Senhor faça como o Senhor quiser. Me orienta, me dá o caminho. Me ajuda a ser santo. É simples?
Não. Porque a santidade no fritar dos ovos é fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa pedir a Jesus que nos ajude, que de verdade Ele nos ensine a rezar, que de verdade Ele nos conceda essa graça, de que nada nos distraia quando a gente estiver aqui ajoelhado rezando, mas que a gente esteja pensando na pessoa dEle, saber que estamos diante dEle e de mais ninguém. Então naquele momento nada mais interessa a não ser você e Ele. É simples e é complexo, porque nós temos que domar a nossa natureza humana, de querer trazer soluções para Ele, de querer mudar as coisas, de querer com a nossa conversa seduzir a Deus. É o contrário. Então vamos pedir a Ele essa graça. Eu quero pedir para vocês a permissão, que eu subi com o meu telefone, por causa de que eu quero rezar, terminar com um trechinho de um poema sobre Nossa Senhora, que quem divulgou em 1950 foi Fulton Sheen. Foi um grande bispo. E não foi ele que escreveu esse poema. Ele, na verdade, ele foi um arcebispo norte-americano. E é lindo esse poema com Nossa Senhora, que é dessa questão da oração. É a graça que a gente precisa aprender. Porque a oração é o remédio da nossa alma. É saber conversar com Deus. Você já entregou, está entregue. Saber de verdade que a oração sua, Deus nos dê a graça de rezar não com os lábios, mas com o nosso coração. De verdade, sem mentira, sem esconder nada, sem subtrair nada, sem acrescentar nada, colocar nua e crua cada história diante dele, né? Com a confiança absoluta que Ele escuta e Ele vai agir, porque Ele é Deus e ninguém pode com Ele, ninguém pode com Ele, ninguém, tudo muda por causa dele. Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, diz-nos o que falar. Não costumavas nos teus joelhos sentá-lo com afeição? Não lhe cantavas tu também, como a mamãe, uma canção? A sua mãozinha de noite tu seguravas? Contavas a ele histórias do mundo? Ele não chorava? Se eu conto a ele pequenas coisas que me acontecem, tu achas mesmo